Dr. Montese aqui para te ensinar como não se sentir mal durante o jejum, que é uma coisa muito comum para quem está começando a praticar o jejum. Bruno, não consigo ficar bem em jejum, não me sinto bem, fico cansado, me sinto mal. Como é que melhora isso aí? Por que tanta gente fala bem de jejum e esse diacho de jejum ele não funciona para mim? Nesse vídeo eu vou te ensinar como se sentir bem ou como não se sentir mal durante o jejum. Lembrando de não deixar de se inscrever no canal, aqui onde você encontra tudo sobre o jejum intermitente e emagrecimento e a mentalidade certa para a sua saúde, né, e para o seu emagrecimento. O que é o jejum? Jejum é um período onde você se abstém de comida de forma voluntária. Neste momento eu não vou comer 12, 13, 14, 15, 18, 20, 50 horas, quanto tempo você quiser, mas você sabe que naquele tempo você não vai comer. O que você precisa fazer para não se sentir bem? Afinal, comida é energia, comida é disposição, comida acalma o estômago, o ronco do estômago, acalma o cansaço, comida faz bem, né? E também traz um aconchego assim. Se a gente vai tirar a comida da nossa vida, o que eu faço para não me sentir mal? São dois pilares muito básicos para esta aula: movimento e hidratação. São as coisas mais importantes do jejum. Se você entender a hidratação da forma certa e o movimento da forma certa, você não vai mais se sentir mal durante o jejum. Então bora falar do primeiro e mais importante pilar, que é a água, hidratação. Qual que é o conceito que você precisa entender sobre hidratação? Vamos lá. De onde que vem a nossa água? A gente bebe água, né, durante o dia, mas a água também vem da nossa alimentação. Muita gente esquece disso, não dá atenção a esse detalhe e acha que apenas, eu bebo água no dia que eu estou alimentando e no dia que eu estou fazendo jejum eu bebo a mesma quantidade de água e não me sinto bem. Por que quando eu estou comendo eu me sinto bem? Por que quando eu faço jejum eu me sinto mal? Bebendo a mesma quantidade de água. Porque a comida tem água. E a gente esquece disso, né? A maior parte dos nossos alimentos tem água. Você vai fazer ali, vai cozinhar o legume, né? A batata, o arroz, feijão, né? Tem água ali e tem sal. São dois componentes importantes da hidratação. Então, se você deixa de fazer o seu café da manhã, o seu almoço, o jantar, se você pula alguma refeição, se você fica algum período maior sem se alimentar, você está deixando de ingerir a água dos alimentos. Então, é uma fonte a menos de água. Primeira coisa que a gente tem que entender: jejum, a hidratação habitual, né, que deve ser no mínimo, gente, no mínimo 30 ml por quilo. A maior parte das pessoas já erram nisso, tá? 30 é o mínimo aceitável. 35, legal. 40, bacana. Principalmente para quem quer emagrecer, tá? Então, vamos falar entre 30 e 40 ml por quilo de peso. Vamos supor que eu pese 80 quilos, se eu for tomar 30 ml, é pelo menos 2,5 litros de água. Então vamos falar entre 2,5 litros e 3 litros de água por dia. Você toma isso? Primeira coisa, se você não quantifica, você não pode falar que se toma ou não. Não, eu tomo sim, tranquilamente, porque eu tomo uns copinhos de manhã, eu acordo e bebo um copo de água, aí no meio da tarde eu como. Se você não quantificar, você não pode falar se você bebe ou não. Você só pode falar se você bebe 3, 4 litros de água por dia se você tiver uma garrafa do seu lado. Eu tenho uma garrafa aqui de 1 litro e eu tomo 3 dela por dia. Pronto, eu já sei que você bebe. Porque a história do copo, isso aqui, gente, é muito relativo. Porque às vezes o copo fica cheio aqui, às vezes a água esquenta aqui, aí a gente joga fora, Não. Isso aqui não dá pra gente quantificar. E se eu te perguntar também quanto tem nesse copo, você não vai saber. Eu não sei quanto tem nesse copo. Então a gente perde o nosso parâmetro. É ideal para a pessoa que está começando a fazer o jejum, está aprendendo a fazer o jejum, que ela tenha uma garrafa. Eu lembro que quando eu comecei a falar de jejum, praticar jejum, viver o jejum, eu andava com aquelas garrafonas de 1 litro e 20, né, eu acho, aquelas garrafas de padaria mesmo, né, garrafa de mercado, de 1,25, né? Eu andava para aquela, ia para o hospital, levava e eu sabia, eu vou tomar 3 garrafas dessa aqui. Eu já levava as 3 prontas, assim, eu já sabia. Neste período que eu tô aqui, eu tenho que tomar pelo menos 2 dessas. E aí eu já sabia, aquilo me ajudava bastante. Você pode ter uma para você, né? Hoje é melhor não ser plástico, né? Pega uma garrafa ali, que também não seja alumínio, né? Mas uma garrafa de qualidade e deixa ali. E vai enchendo com a sua água também, de preferência de qualidade. A sua comida, ela é água e ela é sal, né? Você tempera o seu café da manhã, você tempera o seu almoço, você tempera o seu jantar. E esse sal é importante, porque o sal ele controla a volemia do nosso corpo. O que é isso? O sal controla a distribuição de líquido. Quando você ingere pouco sal, você começa a ter sintoma de
tontura, de dor de cabeça, de pressão descontrolada. Muita gente tem medo do sal porque sobe a pressão, mas a falta de sal desregula a sua pressão. Intestino desanda, constipação, cansaço, fadiga, aquela névoa mental, tudo isso pode ser falta de sal, porque o sal, né, o sódio e o potássio, básico da medicina, gente, desde que eu entrei no primeiro dia de aula na faculdade de medicina, existia uma coisa chamada bomba de sódio e potássio. O que é a bomba de sódio e potássio? A troca do sódio e potássio carrega a água junto. Então o sódio ele é essencial para a distribuição de líquido no nosso corpo. Se você tem menos sal, o seu corpo fica com o líquido mais perdido no interstício. O que é interstício? É fora da célula. A célula tem que ter água, e quando você não tem o sal para entrar e puxar a água para dentro da célula, essa água fica fora da célula. É por isso que talvez você, quando está inflamado, você percebe que você fica muito inchado. O que é o inchaço? O inchaço é quando a água deveria estar na célula e ela vai para fora. Por quê? Porque ela quer limpar, está tão sujo lá fora que desidrata a célula e fica lá fora. Mas o que você sente? Uma pessoa desidratada, ela é cansada, ela tem baixa energia. Por quê? Porque a água e o sal deveria estar na célula, mas na verdade está fora. Então ela fica inchada, aí marca meia, marca roupa, marca calcinha, marca sutiã, ela fica toda mal distribuída. A má distribuição é sinal de falta de água. Provavelmente você já ouviu essa história. Você tem muito inchaço, muita retenção, bebe água. Ué, mas se eu tô cheio de água, se eu vou beber água? Sim, melhora, porque você melhora a distribuição. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer para ter um bom jejum de qualidade? Eu preciso de água e eu preciso beber mais água do que o habitual, porque lembra que não tem água na comida, e eu preciso colocar o sal que não tem na comida. Mas não é o sal refinado, gente, não é aquele sal baratinho, soltinho, não, é sal integral. Não se assuste com isso, sal rosa, sal marinho, sal do Himalaia, sal do Mossoró, sal do Atacama, não é difícil, muita gente se preocupa com esse sal, mas é muito fácil. Tem um monte de vídeo no canal aqui falando de sal, mas é muito fácil. Todo lugar tem, tá? Bruno, onde eu moro não tem? Tem sim. Se eu for aí, eu acho. Qualquer mercado tem, gente. A diferença é que ele, ao invés dele custar R$2, R$3, talvez ele custe 7, 8, sei lá, mais ou menos. Mas não é nada absurdo, não é nada de sal de R$100, não é isso. Deve custar R$10, enquanto o outro custa 2, talvez, tá? Então, água e sal integral. Pronto, já temos dois pilares muito importantes aqui. Quando você bebe água, bebe sal e bebe mais água que o habitual que você está em jejum, você vai se sentir melhor. Então, aquele mal-estar, aquela dor de cabeça, aquele mau hálito, aquele cansaço, aquela irritabilidade, aquela névoa mental que começa a dar no jejum. Nossa, não comecei a fazer o jejum, meu Deus, eu tô péssimo, não tô rendendo, eu não tô produzindo. Isso é desidratação. Colocou água, colocou sal, as coisas vão funcionar melhor. Confie, tá? Outros tipos de líquido que a gente pode usar no jejum. O ideal é que seja água, sempre, tá? Mas a gente também pode lançar a mão, por exemplo, da água com gás, que é uma ótima ferramenta. A água com gás, ela tem um pouquinho mais de sódio. Se você já tomou, você sabe que ela dá uma estufadinha, ela tem o gás dá uma distendida no estômago, né? Dá uma pesadinha, dá uma enganada. Se você já tomou água com gás no meio da tarde, aquele momento da fome ali, 3, 4 horas, você toma uma aguinha com gás, ela pesa, ela traz uma energia, ela traz uma saciedade. Eu amo água com gás no jejum, mas no período da tarde, né? Eu não sei quem consegue tomar água com gás de manhã, para mim não desce, o negócio fica estranho, desce meio quadrado aqui, mas ali, ó, 2, 3, 4, nossa, como cai bem para mim, porque a gente começa a ficar meio cansado, ter fome, ter uma vontade diferente, tá? Água com gás é muito bem-vindo, tá? Chá e café são dois grandes coringas também, mas muita atenção. A água do chá não conta como água normal e muito cuidado com o café, porque o café ele é diurético. E o café, quando a gente começa a ficar cansado, a gente vai tomando café. Primeiro, café não é hidratação, não pode contar a água do café como água. E segundo, café desidrata, porque depois que você toma o café, a cafeína acelera o seu corpo e você vai no banheiro urinar mais. Você pode perceber, quanto mais café, você mais urina. E quanto mais café você toma, você vê que você vai no banheiro e às vezes seu xixi tem cheiro de café. Fala assim, nossa senhora, parece que eu acabei de fazer um xixi de café, porque a excreção renal, a excreção do café é muito renal. Então, realmente, se você toma muito café e você está desidratado, você sente o cheiro do café
na sua urina. Então, muito cuidado, porque isso aí você está escondendo, na verdade, um cansaço que está te fazendo mais mal do que bem. Muita atenção com o café. Então, água com gás, chá e café. Lembrando que não são hidratação, mas são formas de melhorar a sua energia no jejum. O café traz energia, o chá traz uma energia e também é aquele quentinho, né? Porque às vezes a gente está sem comer, sente fome, sente falta de comida e quando você toma um cafezinho, ótimo. Quando você toma um chá, ótimo. Lembrando que não pode ser adoçado, tá, gente? Açúcar não pode, porque açúcar quebra o café, óbvio. Mas o ideal é que não tenha nem adoçante, porque o adoçante ele pode não ter caloria, mas ele tem um sabor doce, o paladar doce. Adoçante vai te fazer pensar em comida, vai te fazer pensar em doce, vai despertar o seu sistema digestivo, porque por mais que não tenha caloria, o seu cérebro interpreta como uma coisa calórica. Ele pode não ter caloria no seu sistema digestivo, mas o seu cérebro fala assim, ó, entrou um docinho. Isso vai estimular de forma indireta a sua digestão e o seu apetite, a sua vontade de comer. Então, quanto mais amargo, melhor, tá? Jejuns curtos tá bom demais. Água com sal, água com gás, chá e café, basicamente a gente não passa disso no jejum. E o segundo pilar é o movimento. E talvez você fale assim, Bruno, mas eu não sou bom com academia, eu não gosto de exercício. É caminhada. O grande amigo do jejum é a caminhada. Simples caminhada. Pode ser dentro de casa, pode ser no seu quintal, pode ser na sua varanda, pode ser na sua rua, no seu condomínio, na sua cidade, no parque. Mas quando a gente caminha, faz um pequeno movimento, a energia faz assim, ó, pum. Provavelmente você já alguma vez na vida acordou cansado, desanimado, sem energia, aí você dá uma voltinha ali, anda, ou dá uma voltinha no parque, nossa, Bruno, hoje estou tão desanimado. Aí eu andei, quando eu voltei para casa, eu quis dar faxina, eu quis arrumar minha casa, eu quis trabalhar, eu quis produzir. Por quê? Porque o movimento, principalmente a caminhada, é um grande gerador de energia. Na verdade, a caminhada faz com que o seu corpo comece a buscar energia na gordura, energia no músculo, energia que está guardada. Então, quando você começa a caminhar, é como se o seu corpo lançasse mão de uma fonte de energia que estava ali enferrujada, teia de aranha, cansada, esquecida. E aí você vai, o movimento, ele começa a buscar energia de forma mais ativa e intencional. Isso vai melhorar muito o seu cansaço, a sua fome, o seu desânimo, a sua dor de cabeça. Então, carregue esses dois pilares com você. Lembrando que a água hidrata, faz o seu corpo funcionar, diminui a fome, ajuda na limpeza do seu corpo. Lembra? Eu adoro essa analogia. Não tem como dar faxina sem água. Lembra disso? Não tem como limpar uma casa sem água. Se você chegar numa casa lá nova para limpar, abrir a torneira e não tiver água, pode ir embora, porque não tem como limpar. Aquela casa velha, aquela sujeira encrostada que está dentro de você, né? Não tem como limpar sem água. Então, água, de 30 a 40 ml ali, né? Pelo menos, se você está em jejum, 40 ml, sobe a água, hidrata mesmo. Jejum é o seguinte, gente, é água, banheiro, é assim mesmo. Se tiver fazendo água, banheiro é um bom sinal. Sinal de que você está limpando e é sinal de que você está colocando seu corpo para trabalhar. Colocou o movimento junto, então, sucesso. Aí você vai perceber que uma simples caminhada de 10, 15, 20 minutinhos, se você conseguir fazer uma caminhada de 40 minutos ainda, melhor ainda. Quanto mais você movimentar, mais calorias você gasta, mais energia você tem, mais feliz você fica, mais disposição e tudo fica legal quando a gente aprende a fazer o jejum do jeito certo, com a água e com o movimento. Lembrando que se você precisa de ajuda para fazer o jejum, existem os nossos cursos, as nossas imersões em jejum, tá bom? Imersão gratuita, onde eu te ensino jejum ali, em uma aula, te explico tudo, basta você se inscrever, os links estão na descrição, a gente tem uma agora começando. Os nossos outros protocolos mais curtos e baratos para que você possa fazer. E a gente também tem o nosso acompanhamento mais longo, mais anual, onde eu vou ver os seus exames, cuidar das suas alterações, seus problemas de diabetes, resistência à insulina, colesterol, a gente vai cuidar da sua saúde, tá? Mas o nosso foco aqui é jejum, a gente ama jejum e eu vou fazer você se apaixonar pelo jejum. Então, se você está aqui até agora, não se esquece de dar um like aqui, se inscrever no canal, aqui a gente fala de jejum, ama de jejum, aqui você está com o cara do jejum.
cara que sabe do que está falando. Então, o jejum vai mudar a sua vida. Coloca aqui nos comentários como que é a sua relação com o jejum. Bebe a quantidade de água certa, não sabia do sal, o quanto que o sal fez diferença na sua vida. Já está fazendo a caminhadinha, podia fazer mais, podia fazer menos, como que você está? Coloca para mim nos comentários. Obrigado pelo seu tempo. Se inscreve, dá um like e, se puder, compartilhe esse canal e este vídeo com as pessoas que precisam de saúde.